Fala, meu povo, João Abrantes na área. Volta e meia aparece alguém nas minhas lives me perguntando qual é a minha visão de futuro sobre os relacionamentos. Porque a sociedade está se transformando e isso está deixando muita gente perdida, preocupada, até mesmo ressentida com os rumos que as coisas estão tomando. Então, nesse vídeo, eu vou te falar o que eu acho sobre isso, já deixando bem claro que esse é meu posicionamento atual e que ele pode mudar à medida que novas evidências forem surgindo. Eu gosto muito da visão do falecido Dr. Flávio Gicovati. Inclusive, eu recomendo bastante a leitura dos livros História de Amor com Final Feliz e Para Ser Feliz no Amor. Segundo ele, para um relacionamento dar certo nos dias de hoje, ele tem que ter o formato de uma grande amizade permeada por vários momentos eróticos. É muito importante que as pessoas revejam aquela concepção tradicional e até mesmo fantasiosa de amor que até hoje aparece nos filmes, nos livros, nas músicas, na arte, etc. Diz ele, na cabeça dos adultos, o amor ainda é entendido como a mais maravilhosa sensação que se pode experimentar. Consideram o processo de encantamento parte de uma mágica, fruto da flechada do Cupido. Muitos pensam que, ao amar, serão igualmente amados. Creem que, existindo o amor, tudo dará certo e todos os dilemas se dissolverão. O amor aparece como um coringa, tudo mágico e insuperável. Tudo errado. Ninguém se dispõe a discutir os aspectos práticos e racionais relacionados ao sentimento amoroso. É coisa para poetas e não para profissionais de psicologia. É proibido tentar dissecar os ingredientes que fazem surgir esse sentimento. A ignorância se transforma em virtude e tentar desvendar a mágica do amor vira heresia. Tudo aparece de modo sinistro, cercado de mistérios insondáveis, de modo que os jovens, com toda razão, preferem experimentar as sensações românticas de forma unilateral. Como mergulhar em águas tão ameaçadoras e desconhecidas? As pessoas falam muito sobre encontrar alguém que complete elas, a alma gêmea, a tampa da panela, a metade da laranja. Só que esse tipo de mentalidade muitas vezes é um passaporte para a dependência psicológica de outrem para ser feliz e também para a renúncia de boa parte da própria individualidade. É essa visão distorcida do amor que provoca aquela relação praticamente simbiótica entre pessoas subservientes, vulgos bonzinhos, generosos e pessoas egoístas. Eu inclusive fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Recomendo muito que você assista esse vídeo depois porque ele complementa demais o que eu tô falando aqui. Mas voltando ao assunto, pensa comigo, quando uma pessoa supostamente incompleta encontra alguém que ela julga ser a tampa da panela dela, ao mesmo tempo que ela se sente realizada, ela começa a sentir um medo bem grande de perder esse parceiro ou essa parceira. Aí o que acontece? Se ela tiver uma personalidade mais inclinada para a subserviência, ela vira parte submissa, que está sempre se anulando para atingir as expectativas do parceiro ou da parceira, podendo até mesmo abrir mão do círculo social, do seu trabalho, dos seus prazeres para poder viver em função daquela pessoa que ela não quer perder. Se ela tiver uma personalidade mais inclinada para o egoísmo, aí ela vira a parte controladora, que fica usando a chantagem, o castigo do silêncio e outros joguinhos mentais para manter a pessoa amada sob controle, nem sempre conscientemente, tá? Esse tipo de pessoa não costuma perder muito a individualidade dela, porque ela sempre tá dando um jeito de fazer a vontade dela prevalecer. Por outro lado, isso desgasta bastante a relação, tanto que o próprio Gicovati falou, a maioria das pessoas que estão correndo atrás da reconquista foram justamente aquelas que tiveram a postura mais egoísta ao longo da relação. Por quê? Porque chega uma hora que a outra parte cansa e dá um basta. Independente do papel que a pessoa vai assumir na relação, subserviente, egoísta, uma coisa é muito certa. Ela vai viver ansiosa e com a autoestima lá no chão. Ou seja, tá evidente que esse modelo não se sustenta mais. Por isso mesmo que ele fala que as relações amorosas dos dias de hoje precisam assumir o formato de uma grande amizade permeada por diversos momentos eróticos. Por quê? Porque relações de amizade, elas criam pouca dependência e a essência delas são a alegria da companhia, a confiança e uma intimidade que não se interrompe com longos períodos de afastamento. Segundo ele, o amor em que predominam os prazeres positivos da amizade, do erotismo e das afinidades intelectuais corresponde ao que ele chama de mais amor, algo que, por ser bem diferente do que se chamava de amor no passado, deve ser diferenciado dele. O mais amor exige desenvolvimento emocional bilateral e respeita
respeita a individualidade de cada parte. É o amor moderno, o único que tem qualidade superior ao estilo de vida dos que estão sozinhos. E como é que a gente faz para atingir esse mais amor? Vamos lá. Primeiro de tudo, parar com essa mentalidade de pessoa incompleta. Quem tem que se completar é você. E como é que você faz isso? Trabalhando fervorosamente a sua autoestima, desenvolvendo autossuficiência e transformando a sua solidão em solitude. Já dizia Fernando Pessoa, enquanto não atravessarmos a dor da nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a dois, antes é necessário ser um. Quando você trabalha a autoestima e a sua própria companhia vira uma fonte de prazer, o seu medo de ficar sem aquela pessoa perde quase todas as forças, porque você sabe que a tua vida segue e muito bem sem ela. Então você fica livre para oferecer um amor que é movido pela vontade de agregar, não pelo medo de perder. Você vira uma pessoa mais assertiva, que sabe impor limites e que não se permite ser manipulada. Mas nem por isso você deixa de ser uma pessoa justa, que reconhece a hora certa de ceder. Porque você tá com a tua ansiedade sob controle. Você não fica oscilando entre os extremos, tipo, ou eu faço tudo pela pessoa ou então não faço nada. O bom senso passa a ser o seu norte. Você se conscientiza de que nessa vida a única coisa que você pode controlar são seus pensamentos. E que controlar uma outra pessoa é pedir para ter uma vida amorosa infeliz e de curta duração. Você sente mais facilidade para confiar. Até porque, como você não precisa mais de alguém para te completar, você não sente mais carência. Isso te deixa com mais tranquilidade, serenidade e sabedoria para escolher a companhia certa. Poxa, João, as pessoas não vão ficar egoístas desse jeito? De maneira alguma. O próprio Dr. Dikovac fala o seguinte: na prática, individualismo significa o fim do egoísmo. Com isso, todos estariam de acordo. Não fosse o fato de que muitos veem no individualismo exatamente a exaltação do egoísmo, o que, a meu ver, é um grande equívoco. Se entendermos egoísmo como necessidade ou gosto de se apropriar do que não é seu, veremos que ele se funda num tipo de elo que facilite esse tipo de abuso dos outros. Ora, no mundo povoado por individualistas, os egoístas não terão essa oportunidade porque ninguém estará disposto a lhes conceder vantagens indevidas, e então cada um terá de encontrar em si os recursos para a autossuficiência. Aqueles que vivem sós por certo período aprendem a se tornar independentes e a cuidar melhor de si mesmos. Desenvolvem prazer e orgulho por ser capazes disso. Avançam assim na direção da justiça, abandonando tanto o egoísmo quanto a generosidade originais. Aliás, o fim da generosidade não corresponde ao reinado do egoísmo, como tantos pensam, mas ao fim do egoísmo, pois um se alimenta do outro. Sem generosos, não existirão egoístas, e aí reside o engano dos que se insurgem contra o individualismo. O fim da generosidade não é o fim do altruísmo e nem da solidariedade, mas dos abusos praticados por uns tantos egoístas. O termo altruísmo está ligado ao simbólico, ajuda a terceiros sem nenhum benefício pessoal. Já a palavra generosidade é operacional, pois implica domínio sobre os que recebem as benesses, os egoístas. Além do desenvolvimento da autoestima, da autossuficiência e da solitude, é importante você arrumar uma pessoa que não só tenha afinidade sexual contigo, mas que também possa virar uma grande amiga sua. Quanto mais afinidades em comum vocês dois tiverem, melhor. Sabe por quê? Porque quanto mais afinidades vocês tiverem, menor vai ser a necessidade de um ficar cedendo aqui, o outro ficar cedendo ali. Até porque, se essas concessões forem muito frequentes, isso pode gerar ressentimento no médio e longo prazo. Quando vocês têm afinidades em comum, fica mais fácil para vocês fazerem as coisas juntos sem ter que entrar numa queda de braço. É claro que é impossível você achar alguém com 100% de afinidades em comum, mas seria interessante pelo menos uns 70%, vamos dizer assim. Os outros 30% não tem problema, porque como vocês dois são maduros e bem resolvidos, quando um quiser se dedicar àquilo que não é do interesse do outro, esse último não vai ter problemas para entender e respeitar o momento dessa pessoa. Um exemplo pessoal disso: a minha esposa e eu moramos juntos. Nós temos várias afinidades em comum, mas infelizmente a parte do sono não é uma delas. Além da gente dormir em horários muito diferentes, eu tenho sono leve e sinto muito calor de noite.
noite, não consigo dormir sem ventilador, sem ar-condicionado. E ela não sente esse calor. E se ela passar a noite debaixo do ventilador ou do ar-condicionado, ela acorda com a sinusite dela toda atacada. Então qual foi a solução que a gente encontrou? Dormir em cômodos separados. E em momento algum isso prejudicou a qualidade do nosso relacionamento. Pelo contrário, se a gente continuasse insistindo em dormir no mesmo cômodo, um obrigando o outro a aceitar o seu jeito, independente da parte que vencesse essa queda de braço, no final os dois iam sair perdendo. Porque é aí que as coisas iam desandar. Ainda mais se tratando de um assunto que nem o sono, né? Que pode afetar a saúde, humor, produtividade, etc. Ah, João, mas isso é complicado, né? Poxa, eu tenho que desenvolver autoestima, autossuficiência, solitude, ainda por cima encontrar uma pessoa que tenha sintonia sexual e bastante afinidade em comum comigo? Isso é praticamente impossível, cara. Que utopia. Impossível não é. Difícil? Talvez. Se tem uma lição que eu aprendi nos 5 anos que eu passei como PUA e coach de paquera para homens, é que arrumar alguém é a coisa mais fácil que tem. Arrumar a pessoa certa são outros 500, porque envolve um trabalho interno, envolve um certo processo de tentativa e erro, e nem todo mundo tem paciência para isso. Mas depois ficam reclamando que não encontram alguém legal, vai entender. Mas é assim que eu enxergo o futuro dos relacionamentos. O seu amor próprio nunca pode ser inferior ao amor que você sente por uma outra pessoa. E para isso acontecer, você tem que transcender essa mentalidade fantasiosa de ficar procurando o que te falta em outra pessoa. Você tem que atingir o mais amor. Vai levar um tempo para as pessoas começarem a pensar assim? Pode ser que sim, mas a gente chega lá. E se você estiver precisando de uma ajuda para dar um up na sua mentalidade, nas suas crenças, nos seus hábitos, eu posso te ajudar com isso. Eu gravei um vídeo falando sobre um atalho de transformação interna que pode reprogramar sua maneira de pensar e de enxergar a vida em apenas um dia. Se você quiser saber mais, clica no link que está logo aqui embaixo na descrição ou no botãozinho que vai aparecer aqui nesse cantinho assim que o vídeo estiver acabando, beleza? E foi esse vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha, clica aqui embaixo no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse, passa aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.